Fortaleza e Atlético Paranaense. Cara, que jogaço de ver, né? Que jogo, hein? Pois é, jogaço. Em casa, com mata-mata para reverter, é Fortaleza. Santos e Goiás, dramático. Jesus, como diria o Valdo Pascoal, meu querido amigo. Bom dia, O meu amigo Croves diria complicou. É 1-1. Não, o Santos vai ganhar, vai começar a sair do buraco. Vai. Com massa, hein? Tô torcendo pro Santos sair do buraco. Vasco e Cruzeiro. 2-0 Vasco. Esses dois jogos sem público, né? O Cruzeiro é duro de tomar gol, hein, meu? É duro. É. Duríssimo de tomar gol o Cruzeiro. É. Esses dois jogos sem público. Esses dois jogos sem público, Santos e Goiás, Vasco Corinthians e Cruzeiro. também não vai jogar, já avisados que Contra eu o esqueço. Vasco. Contra o Vasco, não tem público. Não conseguiu reverter a pena por causa dos... Pagou o transfer ban, mas demorou para vir o fax, não vai poder jogar o Rojas. Também tem isso. Vamos lá, já até me perdi os jogos aqui. Vamos lá. Fluminense Internacional. Outro jogo bom de ver, hein? Bom de ver. Fluminense. Primeira vez do Diniz Na seleção. na seleção. 1-0 Inter. Torcida do Fluminense, olha... Torcida do Fluminense não está contente com essa história. Não vai me espantar se não ter vaia, não tiver vaia, por conta dessa situação do Diniz na seleção. Bragantino e São Paulo. Meninos. Pode falar. 2-0 Bragantino aí. Eu acho que é duro Não mesmo. tem zagueiro, São Paulo? Não tem São Paulo tem a jogador volta de por alguns campo. caras aí, né? Thales voltando a treinar. Porra, exato. Voltando a respirar. Você que gosta de metáfora, sabe quando os caras acham lá o bicho no zoológico não, no circo, e aí devolvem ele para a natureza. A natureza não é simples, né? Não, é o não jogador é. de São Paulo voltando pro campo. Boa. Perfeito. Mas o bicho do cativeiro voltando. E tem que ambientar, tem que ensinar a caçar de novo, porque o bicho desde pequeno comendo pronto, igual eu, quando for para aí, não é difícil. Aí teremos Grêmio e Botafogo, líder e vice-líder. Cara, esse é o jogo mais importante da rodada para o campeonato, porque tem líder e vice-líder. E se o Grêmio quiser ser campeão, vai ter que ganhar. E o Botafogo precisa dar uma resposta. Se empata esse jogo, é um ótimo resultado. Rapaz, tem palpite. 2-1 Grêmio. Eu acho que o Grêmio ganha, cara. 10 meses de invencibilidade. 1-1, hein? Não. 1-1, meu palpite. É um bom palpite também. E aí tem Palmeiras e Flamengo com tudo que envolve Palmeiras e Flamengo. Eu achei que você ia deixar pro final. Você pulou o Atlético e Corinthians ou você não, vai deixar faltou o Atlético e Corinthians. Então vamos ao Atlético e Corinthians. bruto. Isso é 2-0 Galo. 2-0? Corinthians não ganha de ninguém fora de casa, bicho. Tá vendo? E aí? O que você acha? Eu acho que o Atlético ganha também. Eu acho que empata também. E aí teremos, enfim, como eu falei, Palmeiras e Flamengo, o jogo que envolve tudo entre Palmeiras e Flamengo. Temos essa discussão, o Palmeiras vai com reserva, não vai? Parece que não. Calma. Vai com os titulares, ó o Massini pedindo calma. Tudo que envolve os bastidores, e Leila, e o Flamengo e tudo mais. E aí, Massa? 5-4 para nós. Olha lá, os italianos. Eu ia engasgar aqui, velho. Que isso? 5-4 não. Bailarino, pô. Esse empata também. 2-2, bailarino. Também acho que é um bom palpite também, jogo equilibrado. Mas ali é assim, né? Se, pelo contrário, o Botafogo sobreviver ao confronto direto contra o Grêmio e tiver empate no Palmeiras e Flamengo, ninguém consegue chegar uma rodada a menos. Uma rodada a menos. Muito bem. Mandem aí as suas mensagens, seus palpites sobre esses jogos. Tá aí todos os jogos da décima quarta rodada. Olha a classificação como ela está antes de tudo isso. Essa rodada é espetacular. Botafogo segue líder, 33 pontos. Se vencer, meu amigo, meus amigos... coisa impressionante, né? 13 vitórias. Se vencer, ele vai abrir... Né? Não, 11 vitórias. Vai, sei lá quantos pontos vai abrir. Para 36, ele pode abrir... 10 para o Grêmio. 10 para o Grêmio. 10 para o líder, mas depende do Flamengo e Palmeiras. Mas pode ter uma vantagem... Se empatar Palmeiras e Flamengo e o Botafogo vencer, ele tem 10 de vantagem para o Grêmio. 10 para o Flamengo? Não. 10 para o Flamengo, certo? 12 para o Palmeiras. 12 para o Palmeiras. Espetacular. Olha, cara. Grêmio, do Renato, segundo colocado, 26 pontos, que quer abrigar o Luan e tá meio querendo o brasileiro, né? Sim, tá. Até falei, né, rapidamente, né, Massini, que o jogo que o Soares jogou em Salvador, naquele duplo confronto, Grêmio e Bahia,
Foi o jogo do Brasileiro. Na Copa do Brasil ele sentiu um pouco, preferiu se preservar. Então, onde o Soares vai, tem prioridade. Ele foi no jogo do Brasileiro, né? Então, acho que o Grêmio tem uma oportunidade aí, é o confronto direto. E ele faz uma campanha, aquela campanha 2 pontos por jogo. Uma ótima campanha do Grêmio, que está fora da curva é o Botafogo. Aí, Flamengo e Palmeiras se enfrentam, o Palmeiras se vencer, passa o Flamengo se vencer, chega mais perto, em tese, da ponta da tabela, baita jogo. Aí Bragantino, 23 pontos, encara o São Paulo, subindo muito de produção. Fluminense em seguida, teve uma péssima notícia hoje, o Fluminense, o Diego Barbosa acabou de ser contratado. Nossa, lateral esquerda lá está com alguma coisa, não é possível. Já machucou o joelho, tá de novo enroscado aí na lateral esquerda. Aí vem o São Paulo, bem com Dorival, mas tem um jogo difícil sem zagueiro, uma complicação. Internacional mas dá para imaginar o tamanho de uma vitória do São Paulo? Nossa. Não, pois é, aí o São Paulo fica grande mesmo. Não é difícil imaginar. Não é o provável, né? Não, aí é outra coisa. Porque o São Paulo também vai mal fora, né? O São Paulo vai mal fora, exatamente. Mas é jogo, né? Tá lá, tem uma bola, tá um de cada lado. O Lambari... Internacional, oitavo colocado, também se vencer, fica numa situação boa. E aí aquela turma da meiuca ali, Atlético Paranaense, aquele time que ele sempre joga para ficar no meio da tabela, né? Tem jogo que esse aqui, vamos... Fortaleza e Atlético Paranaense estão nessa. Exatamente. Só que o Atlético Mineiro também está nessa, só que o Filipão ainda não ganhou. Enfrenta o Corinthians. E não vai ter Felipão no banco, né? Não vai ter. Cruzeiro é o 12º colocado, aí começa Cuiabá, 13º, Santos, 14º, Bahia, 15º, Corinthians ali, ó, raspando, 16º, e na zona de rebaixamento, Goiás com 11, Vasco com 9, América com 9, Coritiba com 7 pontos ganhos. A rodada tem jogos muito de 6 pontos em cima e embaixo. É verdade. Da tabela. Isso que é... Cara, você vê, olha a situação do Corinthians. O Corinthians perde e não entra na zona de rebaixamento, né? Sempre dependendo de um time que está abaixo dele ganhar. Dá uma olhada lá agora, ó. Se o América ganhar, o América vai para 3 vitórias, não dá. O saldo. O Vasco também não dá. Por causa do saldo, né? Não, é o Goiás. Continua sendo o Goiás, entendeu? Um só. Complicador aí, né? Que se o Coritiba começar a vencer, ele volta a entrar na briga. Não tá mais morto. Você volta a ter 4 vagas. O Coritiba pode ultrapassar o América, deixar a lanterna nessa rodada. Coisa que não aconteceu até agora no campeonato, né? Pode ir a 10 pontos. Já ia dar um outro ar. Agora, o Corinthians, ele fica próximo à rodada sem jogar. Cara, o Corinthians, então, né, ontem, vocês acompanharam a TL do Corinthians ontem? Sim, coisa não sei se é até hora de falar, mas vamos lá. A esposa do Maicon veio a público lá, falando, discussão com o torcedor, dizendo que tem salário atrasado. Pelo que eu vi, até o Corinthians negou. Teve problema lá no hotel com o torcedor. Indo para cima do Gil. Indo para cima do Gil. O Corinthians... teve lá a informação que eu tenho, o Corinthians pagou lá o Transferban, mas não conseguiu inscrever o jogador, né, para jogar amanhã. E tem um zum tremendo em cima do Luxemburgo, cara. Falaremos do Corinthians, sim, que vai enfrentar o Galo. Então tá aí a classificação. Tá sensacional o campeonato. A última rodada bateu o recorde de público, né? Quase 35 mil de média. Então tá sensacional esse Campeonato Brasileiro, tá muito legal, realmente. Bom, teremos, como eu falei, Palmeiras e Flamengo. E além do jogo em si, que pode recolocar um ou outro de volta na briga, ou manter na briga pelo título brasileiro, tem a rivalidade entre esses dois, já disputaram o título esse ano, né? O Palmeiras ganhou a Supercopa. Tem a questão dos bastidores. Questão da Leila com a comissão de arbitragem, que a gente cansou de falar aqui. E tem o Flamengo também entrando nessa conversa. O vice-presidente do Flamengo, o Marcos Braz, ele falou sobre a pressão do Palmeiras contra a comissão de arbitragem. Para vocês verem o quanto está esse jogo. Vamos ouvir o Marcos Braz. A gente tem que ter cuidado em algumas explanações, exposições, para que a gente não possa tirar às vezes, uma reclamação fora de um tom que possa para um caminho que ainda está muito cedo para que esteja no tamanho dessa gravidade. Né? No meu entender, foram gravíssimos. Volto a falar, é um problema do Palmeiras
com a CBF, mas assusta pelo tom das palavras, pelo tom do que foi escrito e por essas outras situações que eu falei. É assustador, mas a gente não está não acompanhando, a gente está atento e espero que quem cuida da arbitragem, espero que o presidente da comissão de arbitragem, se está dentro de um processo de protocolos lá, que siga tentando melhorar sempre, mas sem ajoelhar para nenhum tipo de forçação de barra. Eu não quero ser irresponsável no que eu vou falar, mas é mais preocupante ainda a torcida do Palmeiras vir fazer pressão aqui na CBF. Porque também, se o Flamengo, se a gente acordar aqui querendo fazer pressão, imagina a torcida do Flamengo querer fazer pressão ali na CBF. Rapaz, teve de tudo nessa declaração, né? Inclusive quase que uma ameaça de que se a torcida do Flamengo for lá à sede da CBF, imagina o que vai ser, porque a torcida é grande e tudo mais. A Jéssica Dias está lá no Rio de Janeiro, vai entrar com a gente já para dar as informações sobre o Flamengo, mas eu queria só um plá inicial aqui de vocês sobre isso. O Marcos Braz, a gente vem falando sobre dobrar a aposta, um dobrou a aposta, outro dobrou a aposta, o Palmeiras dobrou a aposta, e o Marcos Braz vai lá e pá! Põe ainda mais lenha na fogueira nessa questão fora de campo entre Palmeiras e Flamengo, Arnaldo. Bom, eu acho que não é de se estranhar. Na verdade, depois que o Palmeiras declarou guerra à CBF e vice-versa, e esse tema tomou conta do dia a dia do Palmeiras, a ponto, né, de no último jogo a Leila só falar sobre isso antes e ninguém mais dar declaração alguma. E a gente discutiu ontem que o Palmeiras também teria que olhar para o seu umbigo, literalmente para os seus problemas internos, além de se preocupar com os fatores externos. Eu entendi e esperava isso porque nas semanas do Palmeiras de adversários por diferentes frentes, entre os jogos do São Paulo teria o jogo com o Flamengo. E de fato é um confronto à parte há muito tempo. Desde a época que o Bandeira era presidente do Flamengo, ou que o Paulo Nobre era presidente do Palmeiras, ou o Gagliotti presidente do Palmeiras. O adversário maior do Palmeiras no campo e fora de campo, nos últimos anos é o Flamengo, não é exatamente o São Paulo. O São Paulo vem sendo adversário na era Abel, né? 6 vitórias para cada lado, 6 empates. Mas no domínio do futebol brasileiro, no protagonismo e nas questões dos bastidores, o São Paulo não é adversário. Então, o Thelma assim falava, o São Paulo não tem nada a ver com isso, com a coisa do Caleri. E, de fato, o São Paulo não quis entrar na briga. O único pronunciamento foi lá do Belmonte, diretor de futebol, no meio da semana, ele falou, não, eu não vou falar sobre isso, eu confio no sistema e ficou nisso. O Dorival, eu não falo depois do jogo, eu não falo sobre a arbitragem. Então, o São Paulo não alimentou o confronto extra-campo. Mas entre o jogo da ida do São Paulo e o jogo de volta, tem o jogo Palmeiras e Flamengo. E aí junta a fome com a vontade de comer. Porque esse embate, que vai além do campo, e no campo ele já é sensacional entre os dois, ele é bem antigo. E ele envolve outras situações, inclusive a questão do domínio do futebol brasileiro, da possível liga, das declarações da Leila, da rebatida do Landim, e volta para cá e volta para lá. E o Flamengo tem uma direção e uma postura que gosta desse tipo de embate. Né? Gosta de bastidor, gosta de alimentar, gosta de pressionar. É assim também. Né? Então, não é um adversário nesse aspecto, assim como é no campo também, tem sido no campo mais forte que o São Paulo, no extra-campo. E acho que é um jogo que não vale tanta coisa assim para o campeonato, eles não estão disputando. O primeiro e o segundo é Grêmio e Botafogo. Renato jogou nos dois times, mas não tem. O Grêmio e Botafogo não está tendo. Palmeiras e Flamengo é uma coisa à parte. Nesse momento, sempre teve a rivalidade, mas nesse momento é uma rivalidade de domínio do futebol brasileiro. E acho que o Flamengo, a gente falava no ano passado, curioso, quando
eles ficaram meio separados, né? Porque o Palmeiras começou a dominar o campeonato dos pontos corridos, o Flamengo não chegou e o Flamengo ficou com as Copas, onde não enfrentou o Palmeiras. Então ficou uma coisa, quase uma corrida paralela. E o Flamengo tinha um outro comando, que aliás é hoje o comando do São Paulo, técnico, o Dorival. O que fazia o Dorival? Água na fervura. Se você for reparar, Tironi, o Brás, o Landim, o Spindel, eles praticamente não apareceram no segundo semestre do ano passado. Porque o Dorival ele concentrava as coisas e diluía a coisa do malvadão. Não alimentava o malvadão. Agora o malvadão está alimentado de volta. O Dorival não está mais lá. Até as questões dos bastidores, além da queda de produção do time no final do Brasileiro, no final da temporada, uma das coisas que fez com que o Flamengo não ficasse com o Dorival era a postura conciliadora do Dorival, tanto para o grupo de jogadores quanto para o externo. E o Flamengo leva muito isso em consideração, porque o Flamengo, como você diz, é o Melveds. E agora nós temos esse confronto gigantesco, que a gente nem está discutindo se o Sampaoli vai com alternativo, vai mesclar, se o Abel vai com alternativo. Agora os caras estão brigando lá em cima, como normalmente brigam. Então acho que agora tem um confronto esperado, que vai além do campo. E o pobre do árbitro que vai apitar o jogo é o Ramon Abel, que é um árbitro mais novo, até um árbitro que tem potencial, mas olha, vai ser o árbitro? Ramon Abel. É ele? Não é o Ramon Abate? Não, o Daronco é São Paulo e Palmeiras. São Paulo. Ramon Abate. Ramon Abel Abate, né? Então, o árbitro tem um componente. Já pensou duelo. Se muda Ramon Abate Abel, pronto. Abateu Abel. Eu acho que é Ramon Abate Abel. Se não for, a ordem eu acho que é essa, não sei, mas enfim. Mas aí eu acho que é uma briga de cachorro grande, né? Que na verdade, com o São Paulo, ela não existiu exatamente desta forma. Agora com o Flamengo, ela está cristalizada nesse bate-rebate, que acho que vai durar até terminar o jogo. O José Fonseca aqui, Massini, ele fala, excelente programa, todos ótimos, mas o Massini, além de comentarista de primeira, exala cultura para o espectador. Parabéns a todos. Exala cultura, hein? E o Leonardo só fala, não sejam ingênuos, esse jogo é jogado há muito tempo, esse jogo dos bastidores, que também é um ingrediente importante nesse jogo, o Massini. Olha, eu acho muito interessante quando as pessoas falam, eu ouço isso muito lá na torcida do Palmeiras, tem que ter bastidor, né? A Leila falou sobre isso. Também, né? Falou, porque ela é cobrada, né? Dizem que o Palmeiras não tem bastidor, que não sei o quê. E isso me remete a uma condição de que o que é fazer bastidor? É você ter bom relacionamento com o CNM, com o presidente da CBF e tal. Cara, eu posso garantir para vocês, o presidente da CBF e a presidente do Palmeiras se falam diariamente num tom de muito respeito e com educação. Não há nenhuma rusga entre ambos, pelo contrário, depois daquele afago que a Leila fez à CBF naquela discussão com o Landim, vocês se lembram? Quando ela disse lá, então, ela disse, olha, se for para ficar assim, é melhor deixar com a CBF. Né? Então, aquilo também é um trabalho de bastidor. Quer dizer, o que ela está dizendo ali, é óbvio que não é melhor ficar com a CBF, mas o que ela está dizendo ali? Pode parar de ser prejudicado, precisa pedir que os árbitros tenham, melhorem as condições da arbitragem, enfim, esse é um discurso dela e do Palmeiras, que eu sei que vocês têm restrições, não acreditam muito, mas a informação que eu tenho é com ela que eu trabalho. E o que passa do limite, do tom, né, foram as expressões que o João Martins usou na coletiva lá. E como ele não falou depois, a gente nem sabe do que ele está falando. Ele está falando que você ouvindo de novo a coletiva, ele fala, talvez o sistema, será que o futebol brasileiro seria ruim para o futebol brasileiro que o Palmeiras ganhasse todo ano? E ele ainda cita os 2 ou 3 que melhores se preparam, entendeu? E acho que isso é um equívoco total da gestão do Palmeiras, que ele tinha que ter falado e tinha que dizer, olha, eu não disse que estão roubando para o Palmeiras não ser campeão, né? Eu imagino que ele tenha, na oportunidade, que ele quis falar a respeito disso. Mas aí
lógico que a mídia vai perguntar e o Márcio Braz não vai poder ficar fora disso de jeito nenhum. É tipo, estamos atentos, levanta a plaquinha, entendeu? E pode ter certeza que se tiver alguma coisa, algum erro contra o Flamengo, vai ter. E é bem mais fácil fazer o protesto lá, não precisa pegar avião, né? Na porta da CBF. Entendeu? Então, é só para... É mais uma resposta para o torcedor, né, do Flamengo, que vê o adversário dele com essa gritaria toda. E agora eu pergunto para vocês, vai ter liga? Não, não vai. Pois é. Como disse a Leila, e a gente vem dizendo aqui, vai ficar com a CBF, possivelmente, porque eles são incapazes, né, de... Se num jogo ou num campeonato, num torneio... Na 14ª rodada. Exatamente. Né? É muito pouco provável. E outra, a questão da liga, que a gente fala, seria legal, tal. O que se discute até agora é dinheiro, só isso. Eu perguntei recentemente para 2 pessoas da Libra, perguntei, vem cá, e a arbitragem, o que vocês pretendem fazer? Veja bem. Aqui esse negócio de malvadão é uma coisa do carioca atual. Não peguem no pé por causa de um apelido. Bom, carioca atual também é rubro-negro, né? Não deixa de ser. E vamos direto ao Rio de Janeiro para falar com a Jéssica Dias, que vai nos dar as informações sobre o Flamengo para esse jogão que tem cara de final. Boa tarde, Jéssica. Tudo bem? Rio de Janeiro é feijão preto todo dia, hein? Todo dia. Presta atenção. Minha casa, depois que eu morei no Rio, tem muito feijão preto. Garoto, olha aí. Minha também. Rapaz. Jéssica, preparação de final para o Flamengo, para esse jogo aí? Pois é, Tirone, abraço para você, para o Arnaldo, para o Massini. Feijão preto todo dia é o mais barato por aqui, inclusive. Se a gente quiser comer o feijão que é o do paulista, né, aquele carioquinha que a gente chama mulatinho, enfim, é mais caro por aqui. Então a gente fica com preto mesmo. E para o Flamengo, muito feijão com arroz para os atletas na preparação para esse confronto, né? Sempre, como o próprio Arnaldo falou, é o grande duelo há alguns anos, né? E acaba que o Palmeiras também se tornou o grande adversário do Flamengo. É um clássico gigantesco e acaba deixando de lado outros confrontos que são tidos como clássicos, né? Por exemplo, o Vasco, jogo contra o Fluminense, o Fla-Flu, que é tão tradicional, mas um Flamengo e Palmeiras realmente chama muita atenção e envolve coisas como essas que vocês estavam aí comentando acerca dos bastidores. Afinal, são as grandes potências econômicas do país, né? Flamengo de um lado, Palmeiras do outro, muito colados agora na tabela de classificação. Então, é um jogo bastante decisivo, tanto para o rubro-negro, que está na 3ª colocação, quanto para o Palmeiras, que vem logo em seguida. O Flamengo, que vem de 3 vitórias consecutivas, né? 2 no Campeonato Brasileiro, a vitória por 3-2 em cima do Santos e o 2-0 em cima do Fortaleza, e a vitória do meio de semana, que também deu um gás a mais, porque foi de virada, né? Num contexto bem diferente, no jogo diante do Atlético Paranaense, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Então, o rubro-negro agora se recupera e se prepara, o técnico Jorge Sampaoli dando muita atividade ao elenco, como de praxe, inclusive ele treina no dia da atividade, né? Então, ainda amanhã o Flamengo tem um último treinamento, aí se encerra a preparação, fica muito difícil a gente anteriormente, mais ou menos, esboçar um time do técnico Jorge Sampaoli, mas a gente vai aí com as informações que a gente tem, que é de que Gabigol segue fora da equipe, ele está se recuperando de uma torção no tornozelo, assim como o Léo Pereira, que está com dores na coxa. Então essas 2 baixas seguem aí, já não ficaram disponíveis esses 2 atletas no jogo de meio de semana, então para o jogo diante do Palmeiras também não vão para o jogo Gabigol e Léo Pereira. E aí a gente começa a imaginar que o time que vai enfrentar o Palmeiras pode ser parecido ao que atuou diante do Atlético Paranaense, como eu falei, imaginar, porque o Sampaoli é difícil de confirmar o que passa na cabeça do treinador. E a gente já tem até uma provável escalação, se for levar essas informações em conta. Então, o time do Flamengo aí com Matheus Cunha no gol, Wesley,
ou Varela na lateral direita, isso porque o Wesley ontem não conseguiu treinar por conta de uma gastroenterite, vai depender muito dessa recuperação do jogador, e aí na dupla de zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, no meio campo, e é sempre a grande questão, né, desse time do Flamengo, porque o Sampaoli mexe muito do meio para frente, então a possibilidade de ser, como eu falei, um meio campo parecido ao que jogou diante do Furacão, com o Vitor Hugo, o Eric Pulgar, né, e o Vitor Hugo, além deles o Gerson, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Pedro. Mas a possibilidade de mudança, inclusive, do esquema tático com a entrada do Bruno Henrique, que foi um jogador que entrou muito bem diante da equipe do Furacão, autor de um gol, enfim. Então, se o Bruno Henrique entrar, vai jogar ao lado do Pedro no ataque, e aí com isso acontece um deslocamento do Arrascaeta, e o Everton Ribeiro vai para o banco de reservas, assim como o Thiago Maia, que começou também no banco no jogo do meio de semana. Lembrando que o Flamengo tem à disposição também o Luiz Araújo, que é um reforço, né, recém-contratado. Ele é ponta, né, e jogou muito bem no momento em que entrou na partida da última quarta-feira. Então, o Sampaoli pode dar mais minutagens a esse atleta, a possibilidade também dele pintar nessa equipe titular do Flamengo. De qualquer forma, é um jogo importantíssimo. O Flamengo busca, né, tá num processo ainda de confirmação da boa fase com o técnico Jorge Sampaoli. O torcedor, ele começa a se animar um pouco mais, e aí também tem o jogo da volta da Copa do Brasil na semana que vem, com o Flamengo já tendo construído uma vantagem para jogar diante do Atlético Paranaense lá na Arena, e aí é nesse contexto que o rubro-negro então vai enfrentar o Palmeiras e vai em busca desses 3 pontos fora de casa. Ô, Jéssica, nessa escalação que você passou aí, tem só uma questão, o Pulgar está suspenso, então no caso é o Thiago Maia. Então exatamente, deve ser o Thiago exatamente. Maia. Isso, ele recebeu o 3º cartão amarelo só, então corrigindo aí a informação. E aí o Thiago Maia, que começou no banco, retorna e joga ali ao lado dos demais atletas no meio campo, Gerson, a possibilidade do Arrascaeta, o Everton Ribeiro ou a entrada do Bruno Henrique, também o Vitor Hugo, esse mais ou menos o time aí do meio para frente da equipe do Flamengo. Tirone. Obrigado. A Jéssica continua com a gente aqui, vamos trocar figurinha com ela, mas enfim, o Melved tem poucos problemas, tirando o Pulgar, que não joga. São essas 3 ausências, né? Uma por suspensão e as 2 por lesão, mas tem tanto jogador, né? Matheus França já está voltando, tem muita opção boa, e o Sampaoli fez de uma tal forma que não existe exatamente um time titular, então não tem tanta dor de cabeça quando ele vai fazer um revezamento por questão física ou tal, né? É uma situação diferente. O Palmeiras tem um time titular claro, né, que foi se consolidando ao longo dos anos, até ao longo dos últimos meses. Então, eu acho que o Flamengo tem boas opções. Eu acho que é o time que tem mais opções para lidar com essa situação de 3 frentes. Nesse momento, a gente fala tanto das comparações, né, Massini? É nesse momento da temporada que o torcedor do Palmeiras normalmente sente a falta de reforços quando vê o principal adversário. Quando chega esse jogo, essa comparação, esse momento, esse modelo, porque não é com o São Paulo, ou com o Corinthians, ou com o Atlético Paranaense, é com o Flamengo, que continua investindo, embora sejam modelos diferentes. E a questão dos 2, eu estava lembrando aqui, enquanto a Jéssica falava, a disputa deles nesses últimos anos, ela é tal que teve até, lembra a situação da torcida única, que teve num momento no Allianz, numa situação específica, naquela do Jorge Jesus, né, e o Mano Menezes, com o temor da polícia militar e tal, e a situação só foi resolvida quando foi retribuído a torcida única no jogo de volta, meses depois no Maracanã. Então tá 1-1, cada um, e aí volta a ter a torcida. Então são detalhes, são questões que elas vão além do campo. Eu ia perguntar para a Jéssica o seguinte, na situação Gabigol, Marcos Braz, né, o Gabigol fora por lesão ainda. Aquela situação, Marcos Braz falou de um monte de coisas nas últimas horas, inclusive da questão da pressão do Palmeiras no bastidor, mas é a questão direção do Flamengo, Gabigol, está tudo certinho? Ou Gabigol, comissão técnica? Gabigol está em paz nesse momento no Flamengo ou é um ponto de atenção?
Pois é, Arnaldo. A questão do Flamengo, né, e o poder de influência das pessoas que estão por lá. Recentemente saíram notícias, inclusive, de que haveria um racha dentro do elenco do Flamengo, uma parte do grupo, né, sendo comandada pelo Gabigol e outra parte sendo comandada pelo Davi Luiz. E aí, nas últimas semanas, e inclusive confirmado pelo Marcos Braz, no intervalo daquele jogo diante do Fortaleza, na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, uma discussão entre Gabigol e Marcos Braz. Segundo Marcos Braz, não só por conta das reclamações do Camisa 10 acerca do gramado do Maracanã, mas também por ele ter se negado a aguardar a situação do sorteio do doping, que sempre acontece após as partidas, para que ele passasse pelos exames e aí pudesse, enfim, cumprir-se o protocolo que já é esperado de todo o jogo. E aí houve uma discussão mais acalorada entre os dois. Segundo Marcos Braz, está tudo resolvido. O Gabigol, ele esteve no gramado do jogo antes da partida diante do Atlético Paranaense, ao lado dele é o Agustin Rossi, né, jogador que foi apresentado, inclusive está treinando em 2 períodos, mas ainda não deve estrear com a camisa do Flamengo. Também Mateuzinho, Matheus França, atletas que não estavam relacionados para a partida. O Marcos Braz também se aproximou em determinado momento, conversou com os dois. A gente sabe que o Marcos Braz, ele é extremamente político, né? Então, num cenário onde muitas câmeras estão apontadas e todo mundo quer saber desses bastidores, nada melhor do que bater um papo publicamente, entre aspas, com o Gabigol, para confirmar de que aquilo que aconteceu no intervalo do jogo são águas passadas. A gente lembra que a própria diretoria do Flamengo, a direção de futebol, foi alvo de muitas críticas no início dessa temporada, quando ainda tinha o Vitor Pereira no comando técnico, né? As críticas muito por conta de ter trazido o Vitor Pereira para comandar o rubro-negro e dispensado o Dorival, e aí o Flamengo com uma sequência de perdas no sentido de títulos, né? Sendo vice de algumas competições nesse início de ano. Então, tudo isso envolve um momento que pinga, né, respinga de alguma forma nessas informações, nessas notícias acerca de elenco. O Gabigol, ao que parece, está tranquilo, está em paz, águas passadas, se recupera dessa torção, e a gente sabe que no futebol existem muitas coisas de bastidor e no sentido de discordâncias também, mas são 2 figuras importantes, afinal é o diretor de futebol e o principal jogador do time do Flamengo, que agora tenta se concentrar em se recuperar dessa lesão. Eu até pude ver ele caminhando ali, né, no gramado do Maracanã, parecia estar andando sem nenhuma grande dificuldade, e pode ser que ele já fique à disposição então para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A informação é de que os ânimos estão acalmados nos bastidores. Arnaldo. Obrigado. Muito bem, ó, a Jéssica tá aí, ó, de prontidão, daqui a pouco a gente volta a falar com ela, mas Massini, tá aí, a escalação do Flamengo, tirando o Pulgar, nenhuma grande questão, o Arrascaeta voltando a jogar bem, o Bandeira já fala assim, ó, pode cravar aí, ó. Ó, a escalação agora com o Thiago Maia, mas aqui o Bandeira aqui fala Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson, Arrascaeta. Pode cravar esse meio aí, âncora. Esse é o time. No caso do Palmeiras, que vai jogar na sua casa, ficou uma discussão. Vai com o time reserva, vai focar no jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil quarta-feira. E aí? Cara, assim, essa relação Flamengo e Palmeiras, eu queria só falar uma coisinha, que é a seguinte: você tem lá uma Ferrari com todos os equipamentos modernos, tudo do bom e do melhor, e uma McLaren que não está ainda nesse mesmo nível, né? Não tem o dinheiro que tem a Ferrari. Só que a competência de quem dirige faz com que a Ferrari passe, e de repente a McLaren vem devagarinho, faz um tchauzinho e passa também. A situação entre Palmeiras e Flamengo tem sido essa. E acho que o que incomoda, pelo que eu sinto, o torcedor do Flamengo é que quando ele olha para as duas coisas e fala, como é que pode? Não é? Porque como é que pode? Existe meio que uma ideia no imaginário do Flamengo, do torcedor do Flamengo, é que na hora que o Flamengo tiver tudo certo, né? Treinador, jogador, dinheiro que tem, não vai perder de ninguém. Isso não significa que é uma verdade absoluta, porque futebol não é assim. A gente sabe que não é assim. Vai ganhar mais que os outros. Isso é um fato. Como meu querido âncora gosta de fazer, ele tem até cosquinhas na bochecha para rir, para sorrir. Entendeu? Ele fica feliz. Então, eu acho que essa é uma questão que está posta aí. Não sei se vocês se lembram,
que antes do Palmeiras entrar nesse período turbulento, o Palmeiras virou referência até para o Flamengo. Lembra do Marcos Braz falando? Sem dúvida. Mas você vê, o Abel tá lá, não demite o técnico, né? Então... Trabalho isso, com longevidade, sabe? Então, cara, isso... preparação física. Isso, assim, é muito claro. O Palmeiras tem 40% menos dinheiro que o Flamengo. Isso num ano em que o Palmeiras ganha títulos. Você tem premiação alta. Se você for pegar 1 bilhão e 200 para 600, é 50. É o dobro, praticamente o dobro da arrecadação que o Flamengo teria e o Palmeiras sem ganhar, se o Palmeiras não ganhasse nenhum título, assim, uma coisa assim. Né? Então, cara, acho que isso que incomoda um pouco, né? Porque tem alguém que consegue rivalizar. Como foi no duelo do início do ano, né? Que o Palmeiras exato. Era cotado e ganhou. Exato, entendeu? Então... Não era tão cotado. Agora, falando do jogo especificamente, cara, eu tenho algumas dúvidas. O Palmeiras, depois do episódio lá, se fechou ainda mais. Mas, de novo, a gente tem algumas pistas olhando para o trabalho que é feito no dia a dia lá no Palmeiras. Zé Rafael voltou a treinar. O Zé Rafael vai treinar agora à tarde, deve estar treinando agora. Eu, sinceramente, não acredito que ele jogue sábado. Se jogar, é quarta, é quinta contra o São Paulo. Como ele voltou ontem, vai treinar hoje, chegou uma informação, mas se ele estiver bem, vai para o jogo. Não acredito que o Palmeiras vai fazer isso. Hoje é sexta, o jogo é amanhã. Véspera. Então, acho que o treino foi, inclusive, de manhã, uma coisa assim. E acho que o Zé Rafael é para quinta-feira, tá? O time é mais ou menos esse, né? Eu acho que o Luan vai ser mantido titular, Mike, Gomes e o Piquerez, Rios, Menino, o Arthur deve voltar, Veiga, Dudu e na frente a dúvida que eu tenho é o Rony ou o Hendrick, porque o Rony ia para o jogo contra o São Paulo, mas na quarta-feira de manhã o tornozelo não evoluiu do jeito que eles esperavam. Quarta-feira de manhã, hoje é sexta. Então acho bem difícil que ele jogue sábado, mas tem uma possibilidade do Rony jogar. A outra alternativa é o Palmeiras jogar com 3 zagueiros de novo. Mas aí com o Marcos Rocha. Entendeu? Certo, não 3 zagueiros como... Exatamente. Aí entra o Marcos Rocha e o Palmeiras fica com 3 zagueiros, colocando o Rios mais pela direita para ser o quinto homem na linha de defesa, Piquerez e Rios, e pode ser essa uma alternativa para o jogo de amanhã. Jogaço, né, cara? Jogaço. Qual alternativa você prefere? Com 3 zagueiros ou com a linha de 4? Para encarar o Flamengo? Eu prefiro 3 zagueiros clássicos. Os 3 zagueiros mesmo. Toda a diferença técnica. Você tem 2 centroavantes e os 3 zagueiros. O Flamengo do São Paulo ele tem jogado com só um fixo no ataque, né? E aí a dupla é ou Arrascaeta e Pedro ou Bruno Henrique. Eu não acredito que o São Paulo ele desfaça e coloque o Pedro desde o começo, não. Acho que ele vai com 2 deles e deixa... O Bruno Henrique tem entrado aos poucos. Você acha que é assim que ele tem que fazer? Tá voltando de uma lesão muito grave. Tem uma coisa para falar para vocês. Eu tô pegando aqui o banco de reserva do jogo contra o São Paulo. Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Luiz Guilherme, John, Fabinho, Breno Lopes, Naves, Flaco Lopes e o Garcia, tá? O Palmeiras ainda tinha o Tabata e o Navarro fazendo número. Isso eu não consigo entender. Porque nós não estamos falando de um time da Série D. Nós estamos falando do Palmeiras. Né? E o Navarro já se despediu do elenco. Não deve estar à disposição para amanhã, para sábado. E o Tabata a mesma coisa. O Tabata entregou uma proposta de uma equipe do Catar e deve estar saindo. Se chega... É batom na cueca, é a prova provada de que erraram feio. Entendeu? Porque aí erraram feio. Tinha que ter pensado isso antes. Assim, às vezes fizeram apostas que não deram certo. Não, tudo bem, mas ok. Essa turma aí. Mas e aí? Não repôs o Danilo. Sim. Não repôs. Mas E se você perde 2 jogadores no meio da janela, o goleiro também foi embora. Silvestre, o goleiro
Reserva foi embora. O raciocínio não é O terceiro goleiro está jogando lá na Sul-Americana, na Comebol Libertadores Sub-20. Mas a pergunta isso não é planejamento. O raciocínio, não tem jogador, e agora? O que vai fazer? Não, a gente não está falando isso porque o adversário é o Flamengo. Porque o Flamengo se cavocar o chão lá, sai um jogador. Não. Nós estamos falando de um momento da temporada. Não, mas compara com outros times. O São Paulo também não tem jogador. Sim, mas o São Paulo perdeu 12 jogadores. E o São Paulo não tem dinheiro, cara. Eu acho que essa é a questão. São Paulo não tem a situação do Palmeiras. O Palmeiras não está nadando em dinheiro. Vou repetir. O Palmeiras não pode concorrer com o Flamengo. Se o Corinthians fosse algo perto de uma gestão equilibrada, o Palmeiras não poderia concorrer com o Corinthians em termos de dinheiro. O Palmeiras concorre por causa do investimento todo que foi feito em estrutura e por causa do treinador, que é genial. Então, por isso que concorre, certo? Que transforma jogadores em time. Agora, ele também não consegue transformar Navarro e Tabata. Não deu certo, faz parte. Agora, se você tem que identificar isso antes, porque começa a janela e você vai para o banco de reservas por um jogo que seja o de quinta contra o São Paulo, quem vai chegar para sentar no banco quinta? Ou vai sentar no banco contra o Inter, que eu acho que aí o Palmeiras vai dar uma segurada no time? Vai ser de novo os moleques. E de novo vai ter que viajar, Rony, Veiga, para pôr no banco. Entendeu? Então tá claro, cristalino, o erro. Isso é um erro, é um erro de gestão. Tá? Não é questão, de novo, vou repetir. Eu acho que a torcida do Palmeiras exagera na história do contratar. Isso é um fato, por causa do Flamengo, que contrata. E outros times que não têm dinheiro para nada, contrata. Entendeu? Então, o cara se sente acuado, fala, pô, mas cadê o dinheiro? A gente ganha. Tá? E eu não sou a favor disso, não é baciada. Mas você tem que prever as situações, cara, senão não adianta você estar lá. Você tem que prever. Bom, conversar com o treinador, como é que o Tabata está se adaptando? Navarro, vai vingar? Não vai vingar? O Navarro veio de graça para o Palmeiras. E vai meter 5 milhões de dólares no bolso. Não é um mau negócio. Você entende? E a grana que vai receber do Tabata é mais ou menos parecido, porque o nosso dinheiro desvaloriza. Entendeu? Mas você teve todo um investimento feito no cara, botou para jogar, ficou no elenco, né? E atrasa o desenvolvimento de outro. Sim. O Tabata é reserva do Luiz Guilherme, que tem 17 anos, que joga muita bola. É uma outra discussão. Mas, e vem cá, e agora, qual tipo de reforço? Pelo que eu sei, são 2 sendo negociados, não sei quem são, mas que tipo de reforço vai chegar? Que agora não são 2, são 3. O Osias aqui, ele fala o seguinte, com as saídas do Vinícius, Navarro, Giovani e Tabata, o Palmeiras fica com 27 jogadores no elenco profissional. 8 deles subiram em 23. Temos 19 jogadores, abre aspas, prontos, fecha aspas. Eu acho, Tironi, sim, tem a comparação com o Flamengo, a história da McLaren e da Ferrari. A questão do Massini é que a McLaren pode ficar sem gasolina no momento X da prova. E acho que essa é uma coisa que não era imprevisível. A temporada do futebol brasileiro, o grosso, nessa temporada 2023, é agora, julho. É julho. É quando vai ter o mata-mata da Libertadores, mata-mata da Copa do Brasil, meio do Campeonato Brasileiro. Então, para você sobreviver às 3 frentes, você tem que ter munição ou combustível para julho. E o Palmeiras está ameaçando acabar o combustível no meio da temporada. Essa é a questão. E acho que, sim, a comparação com o Flamengo, quando tem o confronto com o Flamengo, nesse momento que o torcedor do Palmeiras, de fato, acende para essa questão, mas ela pode ser aplicada quando confronta com o São Paulo, que tem 33 jogadores prontos. É por isso que eu falo que o elenco do São Paulo, a Isa recortou ontem, colocou nas redes. Quando eu falei no início do ano, o elenco do São Paulo é melhor, eu tenho que mudar a expressão. O elenco do São Paulo é mais homogêneo, porque tem 33 jogadores no mesmo nível, no mesmo padrão, nota 6,5, não é o elenco do Flamengo. Você pode comparar com o do Flamengo, é mais difícil. Com o do São Paulo, com o do América Mineiro. O América Mineiro tem 3 frentes, o América Mineiro tem 5 centroavantes. Às vezes a gente não se dá conta, ele tem Aloysio Boi Bandido, Henrique Almeida, tudo jogador que já rodou, Wellington Paulista, um gringo, Mikael, que era do Sport. O América Mineiro tem 5 centroavantes.
Pra quê? Pra jogar a frente tripla. E ele vai jogar a frente tripla. E o Wagner Mancini vai ficar mudando. Então, é claro que essa é uma equação complexa e que muitas vezes a gente não tem a convicção do que exatamente o Abel conversa com a direção, já que ele gosta de elencos curtos, ele não gosta de 35 jogadores prontos. Dá para entender isso. Tem técnico que não gosta mesmo, porque aí talvez não consiga colocar todo mundo para rodar e tal. Mas, de fato, para encarar a temporada brasileira como ela é em 2023... Não, mas 25 ele aceitaria então, com todo grado. Não 19. E, de fato, eu não gosto de falar essa palavra, né? Mas quem não deu certo, já fala fracasso. Os jogadores que não corresponderam, como foi, sei lá, o Atuesta, o Merentiel, agora o Tabata, de fato são decepções. É necessário, o Marcinho sempre fala isso, estudar essas escolhas, que tem a responsabilidade da comissão técnica, do departamento de scout e tal. É necessário porque pode ter vindo da Europa, dos Estados Unidos ou de outro lugar. Alguns não deram certo mesmo, mas os outros clubes também têm isso. O Marinho não deu certo, o Vidal não sei o que lá, claro. O outro, né? Eu tô falando do Flamengo. Mas essa é a diferença, né? Palmeiras, o Flamengo não dá certo ele vai rescinde, como o Marcinho falou, rescinde, dá a multa e vai contratar o Palmeiras não pode fazer isso. Entendeu? Então, assim, é um momento bem delicado. É o momento mais difícil da temporada para o Palmeiras, do Palmeiras em temporadas, mesmo aquele lá de quando foi campeão da Libertadores, aquelas derrotas e empates, aquilo era o final da temporada, né? Você está a um mês de jogar contra o Atlético Mineiro, que tem 3 jogadores por posição do meio para frente, né? E aí o torcedor fica puto, porque bravo, né? Porque vê que o Atlético deve para todo mundo e contrata. E eu não estou querendo o mesmo raciocínio no Palmeiras. Sim, dá para entender. O que eu estou dizendo é que as reposições precisam acontecer, cara. Mas olha o que o Danilo Pérez fala aqui, ó. Então, mas essa situação que chegou não tem o dedo do Abel, porque depois daquela declaração ele basicamente vetou atletas que poderiam vir. E agora esbarra no alto custo para o que ele quer. Se dependesse do Rogério, ele é São Paulino, né? Estaríamos com o Jandrei. Técnico não é tudo no clube. Claro que técnico não é tudo no clube. Agora, eu concordo com o nosso telespectador que nenhuma contratação funciona assim, cara. O Abel pede característica. O scout levanta as características e entrega para a Leila e para o Barros, que vão no financeiro contratar o jogador. Agora, quais jogadores têm o dedo dele? Atuesta. Arthur. O Arthur é uma aposta dele. Acerto e eu. Acerto e eu, como tenho eu, você e qualquer outra pessoa, cara. Entendeu? Então, não dá para jogar nas costas do Abel, não dá para jogar nas costas da direção. É o Palmeiras, né? É o modelo do Palmeiras. A gente sabe que o modelo do Palmeiras é apostar na base e contratar jogadores com até 26 anos. Tá cheio de jogador assim fora, com 26, 27, sabe? E o Palmeiras não avança, não avança. Aquele menino que era do Grêmio lá, o volante, Matheus Henrique. Matheus Henrique, estava jogando na Itália? Tá jogando na Itália. Sexta-feira, quando fechou lá o comércio lá na Itália, estava tudo certo, o Palmeiras sabia quanto ia pagar para o empresário, para o jogador, para o clube e tal. Domingo o Abel deu aquela declaração que ele quer jogador que chegue para jogar. E aí, segunda-feira, ninguém mais falou com o cara. E nós estamos em julho. O Palmeiras precisa entender o que está acontecendo. Porque os meninos entraram muito bem lá em Curitiba, era para ganhar o jogo. Estava com o jogo na mão para ganhar. Não significa que eles não podem jogar contra o Inter ou contra o Flamengo amanhã e fazer um bom jogo. Não é essa a questão. Eu estou falando de possibilidades. Aí você vai para uma data FIFA, o Veiga volta machucado, tem que improvisar o Flaco Lopes ou botar o João John, como o Palmeiras fez. Um jogo de mata-mata de Copa do Brasil, o Palmeiras termina com o segundo homem de meio campo improvisado, que não ele pode fazer essa função. Aliás, na base, todos fazem 4, 5 funções. Mas não é onde ele rende melhor. Além do que, tem 20 anos de idade, que é o John John, que me surpreendeu muito no jogo contra o Atlético Paranaense. Parecia um veterano, jogou muito bem. Então, você tem bons valores, mas é preciso qualificar, repor os jogadores que estão saindo. Vai repor quando? Tem jogo quinta-feira contra o São Paulo. Se o Tabata e o Navarro forem embora na segunda, ou hoje, faz o quê? Vai ter que buscar alguém lá que está disputando a Libertadores Sub-20?
O Guilherme fala que o futebol é momento e amanhã o momento do Flamengo é melhor do que o do Palmeiras, é? Ah, é? O Menzi, né? É. Tem uma derrota em 15 jogos. Então, Palmeiras fica mais leve, vocês acham? Só que assim, tem uma questão, né? Também está depositada nesse jogo para o Flamengo a esperança de que, bom, vai ganhar do Palmeiras e aí a gente vai buscar o Botafogo. Isso está meio colocado no discurso do rubro-negro. E o que eu quero dizer assim, o do Palmeiras também não seja muito, porque já ameaçou, está meio fora das Copas, já está, entendeu? Então, eu acho que tanto para um quanto para outro... Fora do brasileiro e para as Copas. Tanto para um quanto para outro, vai depender muito mais do Grêmio, essa esperança nessa rodada, do que propriamente do confronto direto. Eu não vejo o Flamengo jogando ainda decisão. Né? Para o Palmeiras, levando em consideração que no primeiro turno ele joga em casa e já jogou contra o Botafogo, perdeu, e com o Grêmio ganhou e vai jogar com o Flamengo, são os principais candidatos. No segundo turno, o Palmeiras vai ao Rio 2 vezes e vai a Porto Alegre. Para o Palmeiras, em termos de Campeonato Brasileiro, é muito importante. É muito mais que para o Flamengo. Acho que o Flamengo não é um jogo tão decisivo. Cara, o que o Palmeiras fez ano passado? Administrou. Por quê? Ele empatou os dois contra o Flamengo, as duas contra o Flamengo. Se o Flamengo empatar com o Palmeiras, não acho um resultado ruim para o Flamengo. Não é. Então, eu não acho que é o momento de passar o trator nas 3. O Flamengo tem que estar vivo nas 3. E ele acho que ele está conseguindo... Não, mas isso não vale para o Palmeiras? Se o Palmeiras empatar, está vivo nas 3. Não, mas nós estamos falando em perspectiva. Um time que perdeu uma em 15... e que está em ascensão, e que ganhou o primeiro jogo da Copa do Brasil, e que vai jogar com o Olímpia, e estamos falando com o outro, que perdeu mais do que está acostumado, que perdeu o primeiro jogo da Copa do Brasil. Não tem jogador para pôr no banco. Olímpia, que vai jogar contra o Atlético, e que não tem jogador. É isso. Simples assim. Então, o peso é 20 vezes, e até por conta do fator casa, diante da torcida, é do Palmeiras. Né? Aqui o Fábio Luiz, ele é completamente contrário a tudo que vocês falaram, e é o seguinte, ele fala o seguinte, para o Palmeiras é só marcar o Arrascaeta, acaba o Flamengo. Sei. Não, cada jogo o Flamengo jogou quantos jogos desses 15 sem o Arrascaeta? Alguns. Não é mais Arrascaeta, meu lindo. O Arrascaeta estava jogando em Bragança, viu? Tem que marcar o Bruno Henrique. Como é que marca? 4-0. Como é que marca o Bruno Henrique? Então, mas o Arrascaeta vem jogando bem. Isso, entendeu? Essa comparação é até cruel. É capaz de, no segundo tempo, fazer uma alteração para o ataque, para o canto, para o segundo atacante, o Abel ter que lançar o Breno e o Sampaoli e o Bruno Henrique. Um é o Breno e outro é o Bruno. Com todo o respeito, é muita diferença técnica no banco. Nós estamos falando do banco, das alternativas do banco. Não estamos falando do time principal, não. Porque o time Palmeiras titular é muito forte. Nós estamos falando do... Não, o elenco do Palmeiras não é fraco, é um elenco forte. O time é bom. Agora, nós estamos falando de perspectiva no meio da temporada, onde um se machuca, o outro leva cartão. Já aconteceu o ano passado. O Massini estava falando que vai ter o julgamento do Abel duplo na segunda-feira. O Zé Rafael. O Zé Rafael também. O Michel Araújo foi suspenso, é provável que o Zé Rafael deu declaração depois do jogo falando do ano passado. E o ano passado, nós fomos roubados. Vai ser suspenso também, cara. Daqui a pouco a gente vai falar já sobre outro jogaço da rodada, Grêmio e Botafogo, mas eu quero, para encerrar o assunto Flamengo e Palmeiras e Flamengo, qual técnico é mais capaz de tirar um coelho da cartola aí pro jogo? Abel. Olha que o São Paulo é daqueles imprevisíveis, hein? Não? Pois é, mas o coelho do São Paulo é capaz de fugir, né? Ele tira da cartola e... Cadê o coelho? Não sai nada. Sai só a orelha. Não, sai o coelho, mas você não pega mais. Aí não... Como é que guarda? Tadinho do bicho. Sai com entendeu? O Abel na mão. Puxa, sai. Então. O Abel é o cara capaz de eu acho, porque o que ele tem feito com este elenco é... né? Além do que, ele tem tudo na mão, né? O time conhece Flamengo, conhece tudo, né? O plano para a largada do jogo com o São Paulo foi muito bem feito. Foi bem? Os 3 zagueiros e tal. Talvez o que tenha faltado seja a reação ao intervalo, as trocas e tal, como o Marcelo falou. Mas a estratégia para o jogo foi bem. Foi. Então o Abel, você acha que o Abel é o cara que pode tirar alguma coisa? Eu acho sim. A mais.
E o César Castro avisa que o almoço na casa dele é macarronada com carne de panela, Massini. Ele já veio almoçado, hoje está mais tranquilo. Você está mais calmo, Massini? Eu estou mais calmo hoje. Não almocei. E ele emenda aqui na disputa entre os técnicos, o Abel está anos-luz à frente do Sampaoli. Não, anos-luz talvez seja muita coisa, mas... 1 ano, não anos. 1 ano luz? Não 2 anos, 1 ano. 1 ano luz. Pô, não tem nem comparação. É engraçado. Não tem nem comparação. Não tem, olha o tamanho da carreira de um, o tamanho da outra e as conquistas. O Abel... Não, um já foi técnico de Copa do Mundo, peraí. Tudo bem, mas ele sabe quantos taças cada um. Mas olha a idade de cada um, cara. Sim. Olha quanto tempo cada um tem de carreira. O Abel, por mês de carreira, tem taça. O São Paulo ele tem pouquíssimas taças. Tem uma questão aí. Tem trabalho interessante. E o Leonardo Santos... Claro. Mas quantos coelhos tem na cartola de cada um? Do Flamengo é um coelhódromo. Exatamente. E aí, Massini, pra você essa, hein? A gente vai falar já, que agora eu tô me empolgando com essa história. Vai, gostou. Marota. Lá vem. Trocaria o elenco do Flamengo pelo Abel? Vai o Abel pro Flamengo, só que você pega o elenco inteiro do Flamengo pra você. Boa pergunta, hein, cara? Ou, em outras palavras, invertendo os treinadores, vai. Não, essa é melhor que eu falei. Não, eu prefiro a primeira. Você prefere ficar... Invertendo os treinadores de jeito nenhum. Você prefere ter o Abel ou você prefere ter o elenco do Flamengo? Prefiro ter o elenco do Flamengo. Arnaldo Ribeiro. Vocês aqui na hashtag G4 Fansports. Vou perguntar para a Jéssica também, que está com a gente, vai voltar com a gente. Mas fala aí. Essa pergunta ela foi feita uma época, mais ou menos nesse mesmo tom, quando o Palmeiras do Luxemburgo, com muitos jogadores, começou a desafiar o São Paulo do Tele, né? Naqueles meados dos anos 90. O Palmeiras contratou, inclusive, jogadores que eram do São Paulo, né? Aí era assim, você trocava o Tele pelo elenco do Palmeiras. No final das contas, mesmo com o técnico que faz, né, que consegue tudo, eu sou mais 33 jogadores bons. Porque aí assim, tem várias respostas subliminares à pergunta, né? Sim. Quem vai ser o técnico do Palmeiras com esse novo elenco? Não vai ser o Abel. Não, sim, não vai ser o Abel, mas, pô, aí, né? Jéssica, você... Não sei nem o seu time, você não precisa falar também, mas... O que é mais jogo? Você ter o Abel no seu banco de reservas ou ter o elenco do Flamengo? O elenco do Flamengo. De fato, assim, inclusive esse elenco que já teve diversos treinadores, né? São peças que já estão no clube há bastante tempo. Se a gente for levar em consideração aí os 11 titulares, tem jogadores, por exemplo, o Gerson já foi, já voltou. Então, e nesse período, depois do Jorge Jesus, inclusive da era Jorge Jesus, teve bons momentos com o Dorival Júnior, e aí volta a ter um bom momento com o Jorge Sampaoli. Então, acho que tendo um elenco a nível de Flamengo, só mesmo o Vitor Pereira que não conseguiu fazer com que rendesse. Esse elenco do Flamengo bem disciplinado e bem treinado, com uma sequência de trabalho... O Bandeira aqui fala, Arnaldo respondendo, prefiro ter o elenco do Flamengo, menos o Arrascaeta que vive de lampejos. Eu usaria o Arrascaeta em momentos estratégicos. E o Mengão queridão... Como o Jorge São Paulo tem feito. E o Mengão queridão, é uma mensagem que vocês podem ver que ela não é nada rubro-negra, fala, São Paulo treinou o Olympique de Marselha, Sevilha e Seleção Argentina. Abel não era ninguém no futebol antes de ganhar esses campeonatos no Brasil com esse futebol retranqueiro. Vamos lembrar que o São Paulo quase foi chutado no meio da Copa. Não, ele foi expulso de Sevilha. Isso, aconteceu. Realmente, vamos dizer que foram passagens das mais gloriosas por lá. Não, mas ele tem razão. Ele treinou expoentes do futebol e tal. Mas a carreira de um é mais longeva que a de outro, né? E assim, ninguém tá depreciando o São Paulo. Ninguém tá achando que é ruim. Inclusive, ele treinou bem o Santos, muito bem. Sim. E bem o Atlético. Mas em termos de conquista... Não, mais ou menos, não foi um fracasso no Atlético. Não. Mas foi um sucesso. Em termos de conquista, são poucas. Né?